nós vamos falar do caso Rosiane, a estudante de direito assassinada. Um homem preso, que chegou a confessar o crime, apontou novos suspeitos do homicídio. Que será, hein? Deixa eu conversar aqui com o Bittar, porque eu sei que o Bittar teve acesso a documentos, a depoimentos. Você tem informações relevantes que eu não tenho, Bittar. Exatamente, Paulo Gomes. A gente volta no caso Rosiane e só para relembrar o pessoal de casa, né? Ela foi encontrada morta próximo de uma cava em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E desde então a polícia investigava apenas uma pessoa. Essa pessoa, inclusive, que confessou o crime, né? Num dos depoimentos dados ao delegado de Araucária, que é o Kennedy dos Santos. Só que, Paulo Gomes, foram 2 boletins de ocorrência que nós tivemos acesso lá atrás, que ele apontava outras pessoas, que ele jogava a culpa, digamos assim, transferia a culpa do assassinato para outras pessoas. E o que aconteceu, Paulo Gomes? A polícia localizou essas pessoas que seriam supostamente, né, coloco entre aspas aqui, seriam supostamente as autoras do homicídio contra a Rosiane. E, Paulo Gomes, nos depoimentos dessas 3 pessoas, a polícia não viu indício nenhum de que elas tivessem participação nesse crime. Ou seja, a polícia segue convicta de que a confissão do Kennedy dos Santos e que depois, quando ele arranjou uma advogada, ele já muda a versão e transfere essa culpa, a polícia tem convicção que ele é o autor do crime, que foi ele que matou a Rosiane, até porque ele foi o último a ter contato com ela, foi o que a Polícia Civil apurou até aqui. E agora a gente vai mostrar, então, além das contradições que a gente já trouxe aqui do Kennedy, o que falaram esses suspeitos, essas pessoas que ele tentou colocar no meio da história para tentar, digamos assim, fugir de uma situação de assassinato. É exclusivo aqui no Cidade Alerta. Se os principais indícios constatados pela polícia já apontavam para Kennedy dos Santos como principal suspeito pela morte de Rosiane Soares de Araújo, os novos depoimentos na delegacia o colocaram em situação ainda pior. Eu sou ameaça de um pessoal aí que está tentando me acusar de uma coisa que eu não fiz, senhora, entendeu? Estão te acusando do quê? De eu ter matado essa menina, senhora. Ah, mas o senhor sabe o que aconteceu com essa mulher? Como é que foi? A gente estava junto no bar, todo mundo junto, né, senhora? Aí aconteceu o seguinte, deles entrarem em um debate. E aí eles mandaram eu sair. Eles falaram, sai, senão vai sobrar para você também. Daí saímos, e daí depois peguei e fiquei sabendo que a menina tá desaparecida até hoje. E estão jogando em cima de mim e querem me pegar porque achando que eu vou abrir a boca, entendeu? E como é que é o nome dessas pessoas que estão ameaçando o senhor aí, que falaram que foi o senhor? Patinho, cebola e feijão. E essas pessoas são envolvidas com tráfico na região, é isso? São piores daqui. A polícia encontrou todas as pessoas que Kennedy citou em boletim de ocorrência como sendo os responsáveis pelo assassinato da jovem em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E as declarações de cada um fazem com que a polícia continue convicta de que o assassinato foi cometido por ele. E aqui vamos apresentar cada um desses depoimentos sem identificar por nome, apenas por apelido. Então vamos lá. No primeiro boletim de ocorrência, o do desaparecimento de Rosiane, um familiar dela conseguiu falar com Kennedy e ele citou um homem apelidado de Cebola como o último a estar com ela. A polícia o encontrou e interrogou. E no caso dele, o álibi é bastante simples. Este homem não estava em Araucária, e sim no litoral de Santa Catarina. Esse Kennedy não conheço, assim, a Rose também não conheço. E no sábado para domingo eu estava fora, né? Eu estava em Santa Catarina. Mas a partir da divulgação da RIC TV com imagens que mostravam Kennedy ao lado de Rosiane no dia do desaparecimento dela, o carro da jovem foi encontrado cerca de 500 metros da casa dele. Já o corpo de Rosiane foi encontrado próximo a uma cava, na área rural de Araucária. E naquele mesmo dia, Kennedy foi preso suspeito de tráfico de drogas. E aí, ele apontou mais 2 pessoas como autoras do crime. Os homens são conhecidos na região pelos apelidos de Feijão e Patinho. Feijão afirmou que sequer conhece Kennedy e Rosiane. Você conhece esse rapaz? Não. Eu perguntei, mas você não tem nada, nenhum envolvimento com Kennedy, tampouco com esse homicídio da Rosiane, né? Zero. E agora teve essa situação aí que é grave, né? Que tentaram imputar esse crime pra gente aí. E eu resolvi vir prestar um esclarecimento, até mesmo por isso, né? É uma situação muito grave que aconteceu ali. E o Patinho falou a mesma coisa. Você não conhece esse cidadão, esse Kennedy? Não conheço.
Presumo eu que você também não tem nenhum envolvimento na morte da menina. Não tem nenhum, acho, né? Kennedy dos Santos já deu 3 depoimentos diferentes sobre o caso da Rosiane. Em todos eles, uma versão diferente. Em apenas um, confessou o assassinato. E para a polícia, os outros 2 são apenas uma cortina de fumaça. Me enfiaram a arma na cara, me bateram na cabeça, pisaram nas minhas pernas. Se eu não confessar e envolver o nome dos mandantes, que eu sei que matou a menina, eles vão matar meus filhos, meu pequenininho. Eu muito alucinado, não lembrando de quase nada, daí foi até o que aconteceu no relato de hoje, né? Eu acabei matando a menina afogada. Tinha mais alguém lá com vocês ou só vocês dois? Não, só nós dois. Kennedy dos Santos está preso temporariamente, mas a polícia deve pedir a prisão preventiva dele. O motivo? Kennedy dos Santos já fugiu 2 vezes do sistema penitenciário em crimes anteriores. E a gente quer justiça por ela, a gente quer justiça pelo que ele fez, porque ele confessou o crime. Então você realmente acabou tirando a vida da Rosiane, então? Sim, doutor. Só um pouquinho, doutor, eu tô nervoso. Tá aí, Paulo Gomes, nós trouxemos então a polícia, identificou esses 3 suspeitos, né, que levam esses apelidos, Cebola, Feijão e Patinho, e interrogou os 3. E, como eu falei anteriormente, né, nenhum deles apresentou indícios e apresentaram, inclusive, álibis mais plausíveis do que o Kennedy trouxe até agora. Porque até o momento, o Kennedy só deu a versão de que ele confirma o assassinato, a versão de uma suposta tortura pela guarda municipal, e aí de tortura que ele teria sofrido, que ele teria sofrido tortura por guardas municipais de São José dos Pinhais para confessar o crime e também para falar o nome de outras pessoas. Ou seja, ele vai mudando de versão, Paulo Gomes. Ele foi mudando. Agora, recentemente, dia 2 de agosto, ele teve mais uma audiência. Um dia depois que ele foi preso, que ele se apresentou no GAECO, ele teve audiência de custódia e um mandado de soltura, mas isso por conta do tráfico de drogas. E na mesma decisão, a juíza falou, e agora sim, né, Paulo Gomes, a juíza falou, ó, eu libero ele aqui pela situação do tráfico de drogas, mas ele tem esse pedido de prisão temporária aqui que continue e ele vai seguir preso. Ele foi transferido para a casa de custódia aqui de Curitiba, Paulo Gomes. Ele vai seguir respondendo. E a polícia espera, dentro desses 30 dias, concluir o inquérito, porque por mais que o Kennedy tenha jogado, digamos assim, né, transferido a responsabilidade para outras pessoas, todos os indícios ainda apontam para ele. E lembrando, né, que as roupas que ele foi visto com a Rosiane foram apreendidas na casa dele. E que nós trouxemos aqui também com exclusividade que ele estava tentando vender peças do carro da Rosiane para conseguir dinheiro e fugir. E a polícia tem que trabalhar rapidamente, né, Paulo Gomes? Porque essa prisão temporária pode ter essa conversão em preventiva, que é o que a polícia espera, para que ele responda o processo todo atrás das grades. Que, como a gente já disse, Paulo Gomes, ele já fugiu 2 vezes, né? Obrigado, Bittar. E aquela história, quem foge 2, foge 3, foge 4 e foge com a possibilidade de cometer mais um crime. Não tenho dúvidas disso.